Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Registros Públicos. Título 3º do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Capítulo I da Escrituração. Art. 114. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas serão inscritos, os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como o das fundações e das associações de utilidade pública. Segunda, as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais, salvo as anônimas. Terceira, os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. Parágrafo único. No mesmo cartório será feito o registro dos jornais, periódicos, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias a que se refere o art. 8º da Lei nº 5.250, de 9/2, 1967. Art. 115. Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas, quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer dos motivos previstos neste artigo, o oficial do registro, de ofício ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará no processo de registro e suscitará dúvida para o juiz, que a decidirá. Art. 116. Haverá, para o fim previsto nos artigos anteriores, os seguintes livros, livro A, para os fins indicados nos números I e segunda, do art. 114, com 300 folhas, segunda, livro B, para matrícula das oficinas impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agências de notícias, com 150 folhas. Art. 117. Todos os exemplares de contratos, de atos, de estatuto e de publicações, registrados e arquivados serão encadernados por periódicos certos, acompanhados de índice que facilite a busca e o exame. Art. 118. Os oficiais farão índices, pela ordem cronológica e alfabética, de todos os registros e arquivamentos, podendo adotar o sistema de fichas, mas ficando sempre responsáveis por qualquer erro ou omissão. Art. 119. A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro de seus atos constitutivos. Parágrafo único. Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação da autoridade, sem esta não poderá ser feito o registro. Capítulo 2 da Pessoa Jurídica. Art. 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração, feita em livro, pelo oficial, do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações, a denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação ou fundação, bem como o tempo de sua duração. Segunda, o modo por que se administra e representa a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Terceira, se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável, no tocante à administração, e de que modo. Quarta, se os membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais, as condições de extinção da pessoa jurídica e nesse caso o destino do seu patrimônio. Sexta, os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, provisória ou definitiva,
com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como o nome e residência do apresentante dos exemplares. Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. Art. 121. Para o registro serão apresentadas duas vias do Estatuto, compromisso ou contrato, pelas quais far-se ao registro mediante petição do representante legal da sociedade, lançando o oficial, nas duas vias, a competente certidão do registro, com o respectivo número de ordem, livro e folha. Uma das vias será entregue ao representante e a outra arquivada em cartório, rubricando o oficial as folhas em que estiver impresso o contrato, compromisso ou estatuto. Capítulo 3 do Registro de Jornais, Oficinas Impressoras, Empresas de Radiodifusão e Agências de Notícias. Art. 122. No Registro Civil das pessoas jurídicas serão matriculados os jornais e demais publicações periódicas, segunda, as oficinas impressoras de quaisquer natureza, pertencentes a pessoas naturais ou jurídicas, terceira, as empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas, quarta, as empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias. Art. 123. O pedido de matrícula conterá as informações e será instruído com os documentos seguintes. No caso de jornais ou outras publicações periódicas, a título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, esclarecendo, quanto a estas, se são próprias ou de terceiros, e indicando, neste caso, os respectivos proprietários, b. nome, idade, residência e prova da nacionalidade do diretor ou redator, chefe, c. nome, idade, residência e prova da nacionalidade do proprietário, d. se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo estatuto ou contrato social e nome, idade, residência e prova de nacionalidade dos diretores, gerentes e sócios da pessoa jurídica proprietária. Segunda, nos casos de oficinas impressoras, a. nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural, b. sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas, c. exemplar do contrato ou estatuto social, se pertencentes à pessoa jurídica. Terceira, no caso de empresas de radiodifusão, a. designação da emissora, sede de sua administração e local das instalações do estúdio, b. nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator, chefe responsável pelos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Quarta, no caso de empresas noticiosas, a. nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural, b. sede da administração. C. exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa jurídica. Primeiro, as alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas na matrícula, no prazo de 8 dias. Segundo, a cada declaração a ser averbada deverá corresponder um requerimento. Art. 124. A falta de matrícula das declarações, exigidas no artigo anterior, ou da averbação da alteração, será punida com multa que terá o valor de meio a 2 salários mínimos da região. Primeiro, a sentença que impuser a multa fixará prazo, não inferior a 20 dias, para matrícula ou alteração das declarações.
Segundo, a multa será aplicada pela autoridade judiciária em representação feita pelo oficial, e cobrada por processo executivo, mediante ação do órgão competente. Terceiro, se a matrícula ou alteração não for efetivada no prazo referido no primeiro deste artigo, o juiz poderá impor nova multa, agravando a de 50%, toda vez que seja ultrapassado de 10 dias o prazo assinalado na sentença. Art. 125 considera, se clandestino o jornal ou outra publicação periódica, não matriculado nos termos do artigo 122 ou de cuja matrícula não constem os nomes e as qualificações do diretor ou redator e do proprietário. Art. 126. O processo de matrícula será o mesmo do registro prescrito no artigo 121.